Olá, graça e paz. Tudo bem com vocês? Hoje é uma sexta-feira, dia 7 de abril de 2023. E para nós é feriado, mas não só por ser feriado, que é uma sexta-feira diferente, uma sexta-feira especial. Em geral, os cristãos reservam esta data para relembrar um acontecimento significativo que mudou toda a história. Independente de estarmos aqui olhando a veracidade do calendário em si, é muito útil a gente olhar para esse dia e colocarmos nossas mentes e corações sobre o acontecimento que esse dia assim nos faz relembrar. Nós estamos falando da crucificação de Jesus Cristo. É isso que nessa sexta-feira, chamada de Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira da Morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero refletir com vocês sobre esse tema, mas eu quero pegar o texto de 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 24 ao 25. Diz assim o texto de 1 Pedro, capítulo 2, 24 a 25. Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Queridos, nós sabemos que a chamada Via Dolorosa, que foi aquele trajeto de Jesus após o seu veredicto de Pôncio Pilatos, onde ele foi carregando a sua cruz até um lugar chamado Gólgota, essa Via Dolorosa, que ainda hoje ela é explorada turisticamente lá na cidade velha de Jerusalém, e esta via dolorosa, ela vai mostrar esse momento de sofrimento de Jesus. Não apenas o sofrimento físico, porque no dia anterior, ontem, na quinta-feira, Jesus Cristo, ele passou por aquela angústia conhecida, que foi aquele momento em que ele está no jardim do Getsêmani, e ele ora ao Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Este cálice do qual Cristo falava não era tão somente o cálice do sofrimento físico, mas também o cálice da separação, o cálice de levar sobre ele as iniquidades de todas aquelas pessoas que viessem a crer em seu nome. Por isso que Pedro está relembrando este episódio, que é extremamente importante para todos os cristãos. Não tem como ser cristão sem a gente entender a cruz de Cristo. A cruz, ela mostra o amor de Deus materializado, porque Deus amou o mundo de tal maneira, diz João 3, verso 16, que enviou seu único filho, enviou para a cruz, Cristo se doou ali na cruz, para que todo aquele que nele crê não morra, mas Cristo morreu. Cristo morreu para que eu e você não venhamos a morrer eternamente, mas tenhamos a vida eterna, vai concluir o versículo de João 3,16. Então, Pedro, escrevendo para os cristãos dispersos que estavam passando por dificuldades, por perseguições, Pedro lembra aqueles cristãos acerca da razão da nossa esperança. O cristão passa por dificuldade, mas ao olharmos para a cruz, nós temos esperança, nós temos consolo, nós temos o pastoreio de Jesus. Por isso que ele vai fazer questão de dizer, olha, Jesus foi ele quem levou em seu corpo os nossos pecados. Logo eu e você, todos os que creem, não carregam mais a culpa e a condenação dos pecados que cometeu. Só isso já seria suficiente, porque nós temos o perdão dos nossos pecados. É isso que a cruz significa. Na cruz, Cristo pagou as nossas dívidas, ou seja, aquela dívida impagável que todo ser humano tem diante de Deus. Porque Deus é justo e o homem é pecador, e nada pode fazer esse homem para que possa ser aceito por Deus,
a não ser mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus, sim, satisfez plenamente a justiça de Deus. Por isso que Pedro vai continuar dizendo: olha, agora, já que nós entendemos que Cristo morreu por nós, em seu corpo ele levou os nossos pecados, isso agora, uma vez tendo sido realizado, nós temos que morrer para os nossos pecados e viver para a justiça do reino de Deus. Porque eu não poderia viver, nem você, conforme essa justiça, mas Cristo viveu. E agora, uma vez tendo vivido e morrido na cruz, eu e você agora devemos viver de acordo com os princípios e padrões do reino de Deus. Pois vocês eram, diz o verso 25, pois vocês eram como ovelhas desgarradas. Como assim? Cada um procurava viver conforme ele dava na telha. Eu vou procurar viver desse jeito, eu vou adorar esse Deus, até adorava até o Deus. Falava que adorava Deus, Criador dos céus e da terra, mas no fundo, a sua vida não era condizente com os padrões deste reino. Então, Pedro nos lembra que nós éramos ovelhas desgarradas e nada poderíamos fazer para que pudéssemos mudar de situação. Pedro conclui o seu texto dizendo: mas agora vocês se converteram. Houve uma conversão. A cruz de Cristo nos aponta para um caminho. Por isso que Jesus Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então nós precisamos nos converter dos nossos delitos, dos nossos pecados, da nossa vida que está em descompasso com os padrões de Deus. Então Pedro diz: mas agora vocês se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Uma vez que nós nos convertemos a Jesus, uma vez que nós olhamos para a cruz e não vemos ali apenas um lugar de sofrimento, mas um lugar onde o nosso pecado foi satisfeito, foi pago. Quando olhamos para a cruz e não vemos apenas um lugar de lamento, mas vemos um lugar onde Deus nos aceita por meio do sacrifício de Cristo, nós agora precisamos descansar. Sabemos que nós temos um pastor que nos guia, um pastor que guia nossas vidas, bispo das nossas almas. Portanto, queridos, nessa sexta-feira da paixão, nós devemos aprender e consolidar esse ensinamento que é crucial para os cristãos. A cruz de Cristo representa a morte do nosso Senhor e Salvador, mas com isso, sobretudo, representa a nossa salvação. O seu pecado, o meu pecado, os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário. Pelo sangue derramado de Cristo, nós fomos curados. Nós fomos limpos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E uma vez que você aceitou isso por meio da fé, vivamos agora uma vida conforme essa justiça. Sigamos em frente, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele passou pela sua via dolorosa, mas nós também devemos andar agora em novidade de vida, porque a cruz de Cristo representa também um recomeço, uma conversão, como disse o apóstolo Pedro. Uma conversão de quê? De uma vida velha para uma nova vida. De uma vida onde eu estava morto por causa dos meus delitos e pecados, para uma nova vida onde eu sou perdoado, onde eu sou guiado pelo pastor e bispo da minha alma. Então, queridos, vamos então agradecer pelo sacrifício de Cristo e vamos viver uma vida que seja de acordo com os padrões da justiça do reino de Deus. Que o Senhor abençoe grandemente você, no nome de Cristo Jesus.